São Lucas 17, versículo 7. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura, ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-te a ceia, e cinge-te, e serve, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tudo. Dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Amém? Irmãos, podemos sentar em nome de Jesus. Todos nós, como filhos de Deus, somos comissionados a fazer a obra do Senhor. Amém? Existe alguém que não seja comissionado a fazer a obra do Senhor e se julgue filho de Deus? Eu creio que não. E muitas das vezes, irmãos, nós nos vangloriamos ou nós queremos crédito porque nós temos feito uma, outra ou qualquer outra coisa para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. A sua obrigação como servo do Senhor é fazer a vontade de Deus. Uma vida de vitória não é construída por aquilo que você tem a obrigação de fazer, mas quando você faz além e muito mais além do que as pessoas esperam que você faça. Você tem que se esforçar, você tem que avançar, você tem que dar um passo além, um passo a mais, fazer algo a mais para Deus, buscar um pouco mais, fazer a obra do Senhor com afinco, com vontade e com desejo. Porque quando você faz a obra do Senhor com alegria, e quando você busca fazer mais do que você precisa fazer, aí sim, as bênçãos de Deus começam a acontecer na sua vida. Você quer ser abençoado? Não faça só a sua obrigação diante de Deus. Comece a fazer algo além, algo a mais. Aqui o Senhor fala uma parábola em que uma pessoa tendo um servo, um criado, um empregado que esteja trabalhando no campo, quando esse empregado chega cumprindo a sua obrigação, a obrigação pela qual a obrigação a qual ele é determinada, ele não chega e agradece essa pessoa tão somente, faz festa com ele, pede para ele sentar na mesa, não. Ele pede: olha, primeiro você prepara a janta, você se arruma, você prepara a janta, você lhe serve, e depois você vai cuidar de você. Querido, quando nós fazemos tão somente aquilo que nós precisamos fazer, nós estamos sendo inúteis na presença de Deus. Quando você fizer tudo aquilo que você tem que fazer, você chegou à posição de servo inútil. Você não pode ser um servo inútil diante do Senhor. Você tem que buscar um algo mais para a sua vida espiritual. Você tem que buscar um algo mais para a sua vida diante de Deus. Se as vitórias que você quer na sua vida, então você tem que buscar um algo mais para que Deus te abençoe. Deus não espera que você faça tão somente a sua obrigação como crente, a sua obrigação como servo do Senhor. Deus espera que você faça algo muito maior. Nós precisamos fazer coisas grandes para Deus. Nós precisamos nos esforçar um pouco mais para Deus. Deus não quer que você se esforce além daquilo que lhe é determinado, diante da sua capacidade. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, trouxe uma parábola dizendo que para determinados servos ou empregados, Deus, o Senhor, deu determinado número de talentos. Irmãos, com certeza, aquilo que Deus deu na sua mão para ser feito, você pode transformar em algo maior.
Porque se você não somente enterrar aquilo ali, estabilizar aquilo ali, você não vai estar sendo abençoado da maneira que deveria ser. Deus não espera que você faça uma coisa absurda, mas Ele sabe até onde você pode ir. Deus conhece a sua capacidade e Ele quer que você vá um pouco mais à frente do que isso. Nós temos nos contentado em cumprir obrigações. Meu querido, servo de Deus, ele não cumpre obrigação. Servo de Deus, ele assume desafios. Servo de Deus, ele se ajunta a missões. Servo de Deus, ele se ajunta a coisas tremendas. Ele não está parado, estático, achando que já fez tudo aquilo que tinha que fazer. Eu quero dizer algo para você, meu querido. Viver na presença de Deus é ter uma vida de desafios, é ter uma vida de missões, é ter uma vida de projetos, é ter uma vida produtiva diante do Senhor. Se a sua vida tem sido monótona diante de Deus, é porque na verdade você tem cumprido uma obrigação. Deus não espera que você cumpra uma obrigação. Deus quer que você faça coisas maiores. Existem coisas maiores que você precisa fazer. Você precisa expandir a sua visão. Às vezes, irmãos, nós olhamos ao alto de Deus e nós achamos que está tudo muito bem, que a igreja está tudo bem, que as coisas estão acontecendo muito bem, mas para Deus nada é pequeno. O mal do crente hoje é pensar muito pequeno. Nós vemos a igreja primitiva como aqueles homens pensavam grande, como aquelas pessoas tinham um pensamento gigantesco. Eles queriam ganhar o mundo, eles queriam fazer coisas tremendas. Eles navegavam, eles andavam, eles cavalgavam, eles levavam a palavra de Deus. Não havia problema para eles, não havia dificuldades. Eles eram perseguidos, eles eram presos, eles eram amarrados, torturados, muitas das vezes mortos, mas eles estavam assumindo um compromisso maior do que a obrigação. Crente hoje vem para a igreja, cumpre um ritual e vai embora. Nós não podemos ser assim. O Evangelho é algo dinâmico. O Evangelho é algo dinâmico. Se o Evangelho não é dinâmico, se a sua fé ela não tem obras, então ela é morta em si mesma. Nós temos que crer no dinamismo do Evangelho. O Evangelho é uma ação. Pregar ou anunciar as boas novas. Muitas das vezes nós queremos fazer as nossas obrigações e pronto. Tem determinadas religiões aí que têm obrigações, né? O camarada tem uma obrigação, ele vai cumprir aquela obrigação com os seus guias espirituais e ele está bem. Ele aplaca ali aqueles espíritos e ele fica bem com aquelas entidades. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meu querido. Deus, ele não se conforma com aquele que acha ou acredita que está cumprindo uma obrigação. Deus, ele quer que a pessoa cresça e vá adiante. Nós, como servos de Deus, não podemos contentar. Crente, irmão, tem que ser sinônimo de inconformável. Você não pode se conformar com esse mundo. Você não pode se conformar com a sua vida da maneira que ela está. Você não pode se conformar com o seu ministério. Você não pode se conformar com a situação da sua igreja. Você tem que sempre acreditar que pode melhorar, que pode crescer, que pode ir mais à frente, que pode ser melhor. Servo de luz. Isso é um título muito triste. Quando você faz não somente aquilo que você tem que fazer, você se torna um servo inútil. Você se torna um servo que fez tão somente a sua obrigação. Você cumprir a sua obrigação, irmão, você não está fazendo nada a mais. Você não está fazendo nada
além. Você está fazendo tão somente aquilo que lhe foi ordenado fazer. Nós temos ordenanças da Bíblia. Jesus disse que nós temos que evangelizar, nós temos que batizar, nós temos que discipular, nós temos que levar a sua palavra. E muitas das vezes nós não temos feito isso. Existe uma coisa no Evangelho moderno, ou na igreja moderna, vamos dizer assim, que se chama desencargo de consciência. Tem pessoas, irmãos, que elas não fazem a obra de Deus, elas tão somente fazem o desencargo de consciência. Ah, não, eu estou fazendo isso. Elas querem se induzir que elas estão fazendo a obra de Deus, porque elas estão fazendo uma determinada coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: desencargo de consciência é sinal de servo inútil, de inutilidade. Você não tem que estar aplacando a sua consciência, você tem que estar fazendo a obra do Senhor, como Ele espera que você faça, e não da maneira que você quer fazer. Às vezes, as pessoas querem nos limitar. Irmãos, não se limita a Deus. Quando você está fazendo a obra de Deus, Deus quer usar você, e quando Ele começa a usar você começa a ir além daquilo que você esperava. Eu fico imaginando, irmãos, se esses grandes evangelistas que existem no mundo se conformassem com o ministério que eles estavam nas suas mãos, ou com a vida que eles tinham, ou com a igreja da maneira que ela estava. Eu fico imaginando se essas pessoas fossem pessoas conformadas, se eles fossem servos inúteis, se eles estivessem tão somente comendo aquele arroz com feijão e pronto. Nós não teríamos, talvez, a expansão do Evangelho que nós temos tido nos últimos dias. Deus quer que você não seja um servo inútil, que você faça coisas maiores do que você está planejando fazer, ou talvez você que está conformado com a igreja, com o seu ministério, com a sua vida, você deixe isso de mão, deixe isso de lado, deixe Deus usar você da maneira que Ele quer te usar. Nós não podemos limitar Deus em nossa vida. Nós não podemos limitar Deus em nossa mente, em nosso coração. Muitas das vezes Deus tem colocado coisas em nosso coração, em nossa mente, e nós temos fugido da vontade de Deus. Nós estamos ali só querendo fazer as nossas obrigações. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu filho: Deus quer mais de você. Portanto, que nós possamos guardar em nossa mente e nosso coração que nós não podemos ser servos inúteis, porque Deus espera muito mais de nós. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome